Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado, a gente recebe hoje aqui no estúdio da Rádio Cidade a Eugênia Lima, que é a candidata do PSOL. Mário Flávio também já está aqui ao nosso lado. Deixa eu cumprimentar a nossa convidada e desde já a gente agradece bastante por você ter aceitado estar aqui conversando com a gente e se apresentar ao público. Obrigada, Renata. Obrigada, Mário. Vamos ligar o microfone para cima. Prontinho, perfeito. Pronto, agora deu certo. Obrigada, Renata. Obrigada, Mário. É sempre bom estar em Caruaru, né? Estar aqui com vocês conversando. Esse momento de rádio é importantíssimo para que a gente possa colocar o nosso projeto, apresentar o nosso projeto para mais gente, né? Eu queria agradecer a todos os ouvintes e quem está nos assistindo e também agradecer a uma companheira de partido que está aqui me acompanhando, que é a Michele Santos, que é candidata a deputada federal, que tem um trabalho em Caruaru há muito tempo, né? Falando da minha história... Calma! Não começou a contar ainda. É porque você disse calma. Apresenta. Não, o relógio está parado ainda, calma. Ah, tá. É só para dar um bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Olha, quem quiser participar dessa entrevista, manda o WhatsApp pra gente, tá? No WhatsApp Cidade 998780997. Agora sim, vamos ativar o nosso relógio. Cronômetro na tela, 40 minutos para candidata. A gente vai dividir em 2 blocos de 20, tá? Então agora... Então aí, já comecei na minha inquietude, né? Então... Vamos se apresentar, Eugênia. Quem é Eugênia Lima? Então, começando nessa inquietude, eu sou Eugênia Lima, eu tenho 38 anos, sou bacharel em Direito, tenho mestrado em Desenvolvimento Urbano e entrei na política nessa inquietude. É a minha segunda vez que sou candidata a Senado, muitos não devem saber, mas em 2018 eu participei da chapa majoritária feminista, a primeira do Brasil, que era composta só por mulheres, nessa tentativa da gente chegar ao Senado, né? A minha história na política começou nessa indignação, nessa ansiedade, né, da gente sempre se colocar no lugar do outro. E aí, aos 16 anos, eu já estava no movimento estudantil, porque eu acho que a gente precisa de uma educação pública de qualidade. Então, iniciei aí, depois eu participei da gestão durante 10 anos, de 2 gestões, uma da gestão pública da Prefeitura de Olinda, com as políticas públicas para a juventude, né, fortalecendo e construindo as políticas públicas para a juventude, e também na gestão de um bloco de carnaval que eu passei 10 anos, que chama Conchitas. É muito conhecido. E é gerir bloco, né, estar no movimento cultural, porque a gente sabe o quanto a cultura não é incentivada, né, nas nossas gestões. Depois disso, eu vou fazer meu mestrado e no meu mestrado eu me deparo com as desapropriações da Copa e me coloco também ao lugar daquelas pessoas lá que foram desapropriadas sem direitos garantidos e me vejo na inquietude, mas ainda não me organizei partidariamente. Quando chegou em 2015 que eu volto para a minha cidade e me deparo com a camarotização do Carnaval, que é feito São João para Caruaru. O Carnaval para Olinda é feito São João para Caruaru. Então ali mexeu com a minha história, as minhas raízes, e aí eu não pude ficar quieta. Quando eu entrei na Câmara, eu vi que muitos dos vereadores não representavam o que o povo queria. E aí eu pensei, por que não eu? Por que não estar lá? Por que não ter o poder da caneta para defender o povo da minha cidade? Então foi assim que eu resolvi me filiar a um partido político e aí me candidatei em 2016 a vereadora, me candidatei em 2020. Nas 2 eleições eu tive uma votação super expressiva, mas a gente não atingiu o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos para... O partido você estava no PSOL já? No PSOL. Estava sozinho o PSOL? Estava sozinho, porque é isso, né? Era a regra, né? É o custo das alianças também, sabe, Marcos? Eu acho que... Mário, os nossos princípios são inegociáveis, então é melhor a gente fazer o nosso caminho, mesmo que demore para a gente chegar. Mas é o caminho da coerência, é o caminho da defesa da luta do povo. Então isso eu não posso negar, porque senão eu estou ferindo a minha trajetória, ferindo os meus princípios. E aí a gente, mesmo que tenha ganho e não tenha levado, mas me mantive no PSOL e aí fui candidata a Senado em 2018. Essa coerência que você fala, dá para se dizer que ela foi mantida na federação com a rede?
Sim, é a mesma coerência, porque a gente junta o Partido Socialismo e Liberdade, que está defendendo o povo, com o partido que fala de sustentabilidade, de meio ambiente. Eu acho que é um casamento perfeito. Olha, agora em 2014, quando Marina foi candidata à presidência, ela foi massacrada pela esquerda. Inclusive numa eleição amplamente favorável a ela, né? E o guia eleitoral foi um massacre que aconteceu. Esse trauma foi superado, digamos assim. Eu falo Marina porque Marina é o grande nome da rede de sustentabilidade. Veja, esse trauma precisa ser superado, né? Eu acho que os partidos, eles avançam. O pessoal mesmo teve uma maturidade esse ano. A gente sempre lançou candidato a presidente. E a gente entende que esse momento político não dá. É um momento polarizado, é um momento que a gente está entre a barbárie, né, que a gente já está vivendo essa barbárie, e a volta da esperança, a volta do emprego, a volta da possibilidade das pessoas voltarem a comer, né, a coisa digna mesmo, a vida digna. Então, entre isso, né, a vida e a morte, a gente se une, né, a unidade das esquerdas para a gente derrotar o fascismo e derrotar o governo Bolsonaro. Então, na sua opinião, Eugênia, hoje, e a gente vem observando também o comportamento do eleitor, as ideologias e o que pensam os partidos parece que está sendo deixado um pouco de lado e as pessoas estão votando mais em pessoas, em quem simpatizam, em quem acreditam, ou não? Ou em projetos. Ou em projetos. Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem muita gente que está... A gente vê as alianças e a gente não... Tem muita gente que está... Para mudar o país tem que se juntar com quem a gente não gostava no passado. É assim mesmo, é? Veja, eu não sei se é se juntar com quem a gente não gostava ou é trazer quem não gostava da gente para defender o nosso projeto. Porque eu acho que quando a gente fala, mais ou menos, estou entendendo onde você quer chegar, a gente está trazendo mais gente para se juntar ao nosso projeto. Mas claro que não é a troco de, assim, o pessoal, por exemplo... O eleitor está entendendo bem isso? Não sei se está muito claro para o eleitor, porque tem esse descrédito com a política. Então, muita gente está por ideologia e muita gente está por acreditar na pessoa. Mas eu acho que a gente tem que estar junto com o projeto. Que ela vai ser nesse contexto que a gente está falando aqui. Me chamou a atenção ontem uma declaração do Marcelo Freixo, que era do PSOL, eu estava no PSB, vê as pesquisas, aí diz, olha, eu não sou mais a favor da descriminalização das drogas. Aí eu acho que foi pior, porque até o eleitor de esquerda que votava nele olha e se abusa e vai votar em alguém do PT ou de outro partido. Quem não é muito ligado nisso, nas tendências e acompanha direitinho, fica... Acho que a aliança eu até entendo. Agora, aquela mudança radical de pensamento de olho em pesquisa eleitoral ou de olho na possibilidade de ter o voto do eleitor mais conservador, acho que isso também é demais. Então, mas por isso que a gente não pode votar nas pessoas. A gente precisa votar nos partidos que ela representa, porque os mandatos são do partido. Essa pauta que Marcelo diz que não defende mais, é uma pauta do PSOL, que não é do PSOL, que é da população brasileira. A gente precisa tratar essa questão. Então, as pessoas tendem a votar em pessoas e esquecer o que elas representam. Elas estão junto de quem? Como é que elas votam no Congresso? Como é que esses partidos votam no Congresso? Porque hoje em dia todo mundo faz o L, né? Um monte de gente está fazendo o L, mas votou, estava junto de Bolsonaro. Reforma trabalhista. Por isso que essa eleição é uma eleição... São pautas que vão de encontro à esquerda. Essa eleição é uma eleição definidora e que vai exigir das pessoas um pouco mais de estudo. Precisa saber quem é. Qual é o partido? Qual é o projeto que defende? Está defendendo a classe trabalhadora? Não está? Então, e essas eleições vão ser fundamentais para a revirada, porque não adianta a gente eleger Lula e ter um Congresso totalmente à direita, que vai ter o que a gente está vendo aí, o orçamento secreto, né, sem nenhuma perspectiva de uma política pública contínua, porque esse governo ele não revogou a PEC dos gastos, que era os investimentos em educação, saúde, está lá congelado durante 20 anos. Simplesmente criou um fantasma, um orçamento secreto para continuar esse voto de cabresto, esse voto que vai para a liderança, que é o que a gente sabe que acontece na política, né? O que dificulta partidos como o nosso de acessar o poder. E todo mundo tem passado, e o passado do político influencia diretamente na nossa vida.
Por isso que eu tenho uma consciência muito tranquila do meu passado, né? Mesmo podendo estar eleita em outros partidos. Você não está preocupada com aquele quadro que tinha no Pânico na TV, não. Ter o passado te condena. Não, pode botar o óculos aqui, porque meu passado não me condena, porque é difícil, é uma escolha difícil, sabe, Mário? Você continuar no mesmo partido, né, na coerência, mesmo sabendo que é mais difícil você acessar esse poder para mudar a vida das pessoas. Eugênia. Ô, Eugênia, ontem a gente começou a sabatina ontem com a Tereza Leitão. E a gente perguntava, né, Renata, qual seria a prioridade de um possível mandato. E ela defendeu... Você falou assim, da sua trajetória, aí, da sua história, só osso, né? A defesa de pautas polêmicas, né? Chegando lá a Brasília, né? Como seria Eugênia atuando no Senado? Ela falou ontem muito da educação, é professora, né? Aposentada e tal. Teria alguma prioridade do teu mandato, assim, alguma questão? Ou você primeiro ia chegar e se interar como funcionaria e tal? Falou muito sobre a educação. Meu partido tem várias prioridades. A gente está num momento de vários retrocessos que a gente fica pensando qual é a prioridade. Eu acho que a prioridade hoje no Brasil é o combate à fome. Sabe, o combate à fome é prioritário porque ninguém pensa de barriga vazia. A fome tem pressa, né? A gente precisa garantir uma renda básica permanente para as pessoas. A gente precisa pegar as experiências aí da pandemia, dos movimentos sociais, das cozinhas solidárias, que são experiências exitosas. Isso precisa virar política pública. Isso precisa estar em cada município, cada bairro, para que as pessoas consigam fazer um mínimo, que é se alimentar. Então, chegar lá, a gente precisa mexer nisso, como a gente precisa revogar as reformas, né? A reforma trabalhista que não trouxe desemprego, só retirou direitos. E a gente sabe que tem um setor do comércio informal, do trabalho informal, né? Da uberização, enfim, que não tem direito nenhum. Então, a gente precisa regulamentar isso. A gente precisa garantir algum direito. A gente precisa também chegar na reforma da Previdência, que só aumentou o tempo que as pessoas trabalham e não previu o trabalho doméstico, por exemplo. Muitas mulheres passam a vida trabalhando e não têm o direito de aposentadoria. Então, isso precisa ser uma prioridade. A gente precisa pensar em políticas que vão melhorar a vida das mulheres, que as mulheres seguram a onda desse país, porque 11% do PIB é produzido porque as mulheres fazem o trabalho doméstico, seguram a casa para que o marido ou para que os filhos possam produzir para o nosso país. Então, isso precisa ser o foco. A gente precisa também centralizar o foco na questão da periferia. A política precisa chegar. A democracia é muito fácil para quem não está na periferia. Quem está na periferia, ela nunca chegou. Então, a gente precisa tornar essa democracia plena. Então, tenho muita esperança em chegar nesse Senado e mexer nesses gargalos que muita gente não tem coragem de fazer. A gente está recebendo hoje aqui a candidata ao Senado pelo PSOL, a Eugênia Lima. Você pode participar mandando mensagem 998780997 sobre os mais diferentes assuntos aí para saber a opinião dela sobre essas pautas. Eugênia, você falou aí sobre as mulheres, né? A gente sabe que, né, nós mulheres estamos surfando, digamos assim, na crista da onda. Não no que a gente, na nossa dívida, né, na dívida que a sociedade tem com as mulheres. Mas é um momento de visibilidade, né? Nós temos... Aqui, inclusive, só mulheres na equipe da Eugênia. As suplentes são duas mulheres. A gente pode falar, inclusive, vou interromper Mário Flávio aqui, que está falando muito, entender, reparação histórica. Mas é o seguinte, o microfone. A gente, inclusive, toda vez que vem mulheres políticas aqui, a gente fala sobre esse assunto. A gente recebeu a Laura Gomes uma vez e ela falou, né, como era há 40 anos, quando ela começou a vida, como era complicado, porque os caras olhavam mesmo e diziam, tu tá falando que tu não sabe nada que tá falando. Mas, enfim, ainda é assim, né? Uma coisa curiosa sobre Laura Gomes, que me marcou muito. Eu era assessor de imprensa da Câmara Municipal e o regimento interno da Câmara dizia que só podia ficar no plenário de terno e gravata. E aí, quando Laura Gomes chegou para ser vereadora, ela disse, oxe, como é isso aqui? Aí tiveram que mudar o regimento que não previa participação. Mas isso não foi há 40 anos, não. Foi há 2000 uma coisa aí. Mas só voltando para a pergunta, a gente sabe que antes nem votavam na gente, né? Hoje a gente já tem um avanço porque as mulheres estão sendo votadas. Mas não basta só ser votadas, né? É preciso saber o que fazer com esse cargo. Né, se essa pauta vai ser direcionada para as mulheres, com quem essas mulheres estão, quem são seus aliados, como esses aliados votam. Eu queria saber a opinião sobre esse assunto. A gente está caminhando para isso ou a gente ainda é uma coisa por vez? A gente está lutando ainda só para ser votada na urna? Vejam, para vocês terem ideia, o banheiro do Senado
O banheiro feminino do Senado só foi instaurado em 2016. Então, assim, agora. E o Senado tem quantos anos de instituição? Então, isso é a distância, né? O abismo. E, tipo assim, a representatividade precisa ter cara do povo se somos 53% da população. No Congresso, nas câmaras, nas assembleias, devíamos ser também maioria. Porque não é isso, a política não é isso, a institucionalidade não está para trazer o bem para o povo, então tem que ser mais mulheres falando, pensando, né, decidindo políticas que vão ajudar nas nossas vidas, vão facilitar nossas vidas. E a gente vê que esse abismo ainda é enorme. Mas a política pernambucana, por exemplo, nessas eleições eu estou muito feliz, porque tem várias mulheres disputando o cargo majoritário, né, para o Senado, para o governo. Então, isso é um avanço. Mas, assim, não basta só ser mulher, né? A gente precisa saber o partido, as propostas. O Senado, por exemplo, tem 15 senadoras, mas todas elas votaram a favor de reformas que prejudicam a vida das mulheres. Então, não é só ser mulher. E, assim, dentro das nossas propostas, eu também defendo que, para a gente avançar mais, a gente tem que ter paridade nos parlamentos, tem que ter uma reforma política que diga a porcentagem, que a gente possa ter mulheres negras, homens negros, indígenas, LGBTs, porque somos diversos. É recorte da sociedade. Somos plurais. Então, para a gente pensar a política pública, a gente precisa botar os corpos lá, a gente precisa mudar a fotografia. E não muda só a fotografia com cota em chapa, com a cota da chapa. Isso não, a gente viu que não mudou. A gente avançou um pouquinho, avançou, mas não mudou. Eu queria lembrar também da minha companheira de partido, Marielle Franco, que Marielle foi fundamental. A gente perdeu Marielle, mas a luta de Marielle potencializou várias mulheres a ter coragem de se colocarem à disposição. Então, Marielle foi plantada e a gente virou semente de Marielle. Então, agradecer a minha companheira que não está mais aqui pela potência, pelo legado que ela deixou também para a política brasileira, que potencializou que mais mulheres se colocassem à disposição da luta. O seu candidato é o João Arnaldo, né, do PSOL. As duas candidatas à governadora, Raquel Lira e Marília Reis, elas lhe representam enquanto mulher? Veja, tanto Marília quanto Raquel, quanto Danilo, quanto Anderson, assim, eles estavam juntos, em algum momento estavam todos juntos. O pessoal optou por lançar a candidatura, por entender que esses projetos postos não nos representam, né? São pessoas que herdam essa política, que defendem projetos e partidos que estão aliados em algum momento com o governo Bolsonaro, algum momento com políticas que não vão favorecer a classe trabalhadora, que é favorecimento do empresário, que é favorecimento de privatizações, que tem medidas que não vão trazer esperança para o povo pernambucano. Então, a gente acredita que o pessoal tem esse projeto. Então, o João Arnaldo é o candidato do nosso projeto, porque tem coisas que precisa ter coragem de falar, e o nosso partido tem. Então, a gente precisa falar da questão do fortalecimento da Compesa, da questão da saúde pública, que a gente não pode permitir a privatização como porque o dinheiro é destinado para as OS. Então, tem que ter coragem para mexer em renda básica, né? Eu estava na mandata das juntas e a gente passou um tempo estudando onde tirar do orçamento do Estado para poder garantir essa renda básica. Fizemos um estudo lindo, sem prejudicar o funcionamento das políticas no Estado. A gente fez um estudo lindo, entregou ao governador Paulo Câmara e até hoje não temos resposta. Em contrapartida, temos um prefeito, né, Edmilson, em Belém, que implementou a renda básica. Então, assim, a gente precisa garantir, nesse momento mais difícil da população pernambucana, porque a gente tem um índice de desemprego maior do que o nacional, né? Isso impacta na vida das mulheres, porque a cada 3 desempregados, 2 são mulheres. Que cor essas mulheres têm? Mulheres negras, mulheres mães solo, mulheres que sustentam suas famílias. Então, a gente precisa ter um projeto. E esse projeto passa por botar a periferia na centralidade, por combater o racismo, por combater a LGBTfobia, por ter políticas que assistenciem o povo que sempre esteve na vulnerabilidade, por falta de presença do Estado. Eugênia, a gente sabe que a política também é a arte do convencimento, né? Você fala aí que está desde o início no PSOL, que chegou muito perto, né, em alguns momentos, mas por estar no partido que preferiu
colocando minhas palavras, não se misturar em nome do que se pensa e do que se quer para a cidade, para o Estado e para o país. Chegando ao Senado, né, você vai apresentar as suas pautas e vai ter que dialogar com gato, cachorro, papagaio e periquito, né, no popular falando. E aí, como é que vai ser, Eugênia? Vai ceder? Não vai? É isso aqui? Como é que vai conseguir? Porque o que a gente ouve é muito isso, né? Em nome da governabilidade. E aí, como é que ficam os sonhos e a base? Veja, a gente tem um exemplo do papel do PSOL no Congresso Nacional. A gente dialoga, mas a gente dialoga a serviço do povo, da classe trabalhadora, de projetos e políticas que vão melhorar a vida das pessoas. Então, a política é a arte do diálogo. Dialogar, você não vai pecar por conversar com as pessoas, tentar convencer, mas você não vai estar ali para aprovar projetos que são para favorecer quem sempre teve privilégio nesse país. Né? Porque são os grandes latifundiários, são grandes empresários, tem vários lobbies que circulam no Congresso, né? São os usineiros, são as pessoas das mineradoras. Então, isso a gente dialoga para dizer que não dá para fazer. A gente não pode garantir o envenenamento da nossa população, como é a questão do agrotóxico, né, da liberação dos venenos. Então, assim, vamos dialogar, mas o diálogo e a construção do projeto é a política. Eu não digo nem nova política, porque todo mundo fala, né? Vamos propor uma nova política. Não, a gente vai propor a política que deveria ser feita e que não é. Então, o Congresso precisa estar a serviço do povo e não do lucro. E não do empresário. E não do quem sempre teve privilégio nesse país. Porque, veja, vou só voltar para a medida do Congresso, a PEC Kamikaze, né, que aumenta o Bolsa Brasil, né, o Auxílio Brasil. Aumenta para R$600 e, ao mesmo tempo, permite que os bancos façam empréstimo consignado. Veja, é aproveitar o povo num momento de vulnerabilidade e dizer, vamos lá, tu vai pagar 3 vezes mais porque tu está precisando. Então, isso é muito louco, isso. É muito louco. A gente não pode estar a favor, sabe, de políticas como essa, que são políticas extremamente eleitoreiras, né, que vai só prejudicar ainda mais o povo que já está numa situação difícil. Então, assim, a gente vai dialogar com todo mundo. Como diz, tem um candidato que diz, vou dialogar com preto, amarelo, azul, verde, né? A gente também vai conversar com todo mundo. Mas o papel de um senador, o papel de qualquer pessoa que se coloca para se representar o povo, é representar os interesses de um povo, principalmente o povo mais vulnerável nesse Brasil, que não teve reparação histórica em momento algum. E a gente sabe onde mora esse povo, que cor tem esse povo e que gênero tem esse povo. Muito bem, vamos parar aqui o nosso cronômetro em 19 minutos e 12. Parando, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e segue conversando com a Eugênia Lima, que é a candidata ao Senado pelo PSOL. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. AGP, Arnô Rodrigues, Azulão, Celi Campelo, Clara Nunes, Gilberto Gil, Luiz Airão, Messias Holanda, Nara Leão, Paulinho da Viola, Tim Maia. Você sabe o que esses artistas têm em comum? Todos eles nasceram há exatos 80 anos e estarão no programa Mais Que Música deste domingo, que vai contar também a história da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, na série 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Cidade.
Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819-9105-4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. Nesta sexta-feira, segue no Cidade Entrevista uma série de sabatinas com os candidatos a deputado federal. O professor Marco Aurélio Freire recebe no estúdio Fernando Rodolfo, do PL. Propostas, ideias, prioridades de um possível mandato. A partir das 11 horas, no Cidade Entrevista. É nesta sexta-feira, Rádio Cidade nas eleições 2022. O seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI Locações e Terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. De volta com o Manhã Cidade, aqui na sua Rádio Cidade. Estamos recebendo aqui a candidata ao Senado pelo PSOL, Eugênia Lima. Vocês podem participar mandando perguntas, 998780997. Cronômetro liberado novamente, temos aí 19 minutos de entrevista. O professor Felipe mandou um WhatsApp aqui para mim, começando a participação dos ouvintes. Ele se diz conservador aqui e ele diz o seguinte: Eugênia, as pautas defendidas pelo PSOL são contra, né, os morais, os valores da família e tal, como aborto, descriminalização das drogas e por aí vai. E ele diz que se Lula ganhar a eleição, discorda de você, que o Brasil vai voltar a ser feliz. Na opinião dele, o Brasil vai voltar a ser triste. O que é que você diz ao professor Felipe? Ô, professor Felipe, eu queria saber onde é o mercadinho que o senhor está comprando para eu ir lá. Eu gostaria de saber onde é que o senhor está fazendo feira, onde é que você está abastecendo. São os que anunciam na Rádio Cidade com os melhores preços. Não é isso? Enfim, eu quero ir lá, viu, Renata? Quero ir lá. Hoje é atacadão. Dizer que essas questões que o PSOL defende, que pode ser questões morais, não são questões do PSOL, assim. A gente vai para toda entrevista e essas questões vão bater. A gente fala de economia, a gente tem projeto para o país, mas essas questões a gente precisa trazer, que são questões que afetam a maioria da população, né? A gente finge não afetar, porque tem uma pesquisa que diz que as mulheres acima de 40 anos, de 5, pelo menos uma já fez um aborto clandestino. E esse aborto é a 4ª causa de morte no nosso país. Então não é o que o pessoal quer, não é a moral, não é o que a Eugênia acha, o que o senhor acha aí, é o que acontece. Então essa questão é uma questão de saúde pública. O que a gente defende é que o Estado cuide dessas mulheres. É que elas não tenham que morrer, porque você mesmo está nos ouvindo, professor, se são de 5, uma já fez, o senhor deve conhecer alguém que já fez um aborto. E aí me pergunta, eu retruco a pergunta, essa mulher merece ser morta ou está presa?
É isso que tá. Porque a gente criminaliza a mulher e não criminaliza o abandono. O abandono geral, o abandono do Estado, quando não faz uma política preventiva, o abandono do companheiro, né? O abandono de toda uma sociedade que não tem um Estado que não tem creche, que não dá condição dessa mulher criar esse filho. Enfim, eu não estou defendendo a moral, mas eu acho que essa questão passa pela questão de saúde pública. O Estado tem que estar junto, o Estado tem que ouvir, tem que ajudar, auxiliar o processo até da continuidade dessa gravidez. Mas tem que haver presença do Estado. A gente não pode abandonar nossas mulheres, nem deixar que elas sejam mortas por fazer algum procedimento, né, sem o cuidado adequado. E a gente sabe que cor tem essas mulheres. Voltando, a maioria das mulheres que morrem são mulheres negras, que são também as mesmas mulheres que sofrem com violência obstétrica, que isso é causa-morte, grande causa-morte no Brasil. Na pandemia, por exemplo, as gestantes, o maior índice de morte foi no Brasil. A gente foi campeão de morte de gestante no nosso país. Então, não é questão moral. Que não pode ter acesso à educação sexual na escola e você também não aprende em casa. É um combo, né? É um combo. A gente tem um governo que vai dar no aborto. É um governo que não quer falar de educação sexual na escola. Um governo que não garante a prevenção. Um governo que não garante políticas públicas. Então, assim, depois a culpa é da mulher. Assim, a gente não pode criminalizar essa mulher. Então, não é questão de PSOL, não é questão de Eugênia, Renata, Mário. É questão do que acontece, né, nas periferias e nas casas de muitos de nós. Então, a gente precisa olhar isso como saúde pública e o Estado precisa garantir esse debate e avançar em relação a ele. Eugênia, eu queria que você falasse um pouco, claro, sobre o pensamento do partido em relação a drogas, né? Quando a gente fala da descriminalização, o pensamento do senso comum é para liberar para todo mundo usar droga. Por que a defesa dessa pauta? Veja só, a gente vive num país que a política de drogas, ela gera um encarceramento em massa da nossa população. A gente tem um avanço na ciência em relação a cannabis, por exemplo, né, que a ciência provou que a cannabis medicinal, o óleo canábico, ela pode aliviar doenças crônicas. Já é liberado nos Estados Unidos, em vários países é liberado. Hoje tem uma indústria em torno disso, e a gente precisa avançar, porque o nosso país tem uma terra fértil, né? O nosso estado, por exemplo, tem uma terra fértil em relação à plantação disso para virar remédio, para ajudar centenas de mães. Eu semana passada fui visitar na Paraíba uma associação chamada Abrace, que tem 35 mil associados que dependem desse óleo para sobreviver. Então, quando a gente fala nisso, é nessa perspectiva de saúde, a perspectiva também de saúde pública, porque a gente não pode criminalizar essas pessoas. O Estado tem que estar presente, tem que estar. Essas famílias que têm dependentes químicos, elas ficam desestruturadas, e aí a gente abandona ela, Renata, no momento que ela mais precisa. A gente não tem uma política de saúde que vá, né, ajudar o tratamento, reduzir o dano, trazer aquele indivíduo de volta para o mundo que a gente sabe que tem solução. Então, isso também é pensar na política de drogas em várias perspectivas, na perspectiva da saúde pública, na perspectiva da economia, na perspectiva de combate às doenças crônicas, né? Então, acho que a gente precisa avançar em relação a esse debate, que também não é um debate do pessoal. Daqui a pouco essa droga vai ser legalizada, a maconha, o óleo, por exemplo, vai ser legalizado no nosso país, mas para dar o poder a grandes empresas, como sempre é. Quando o lobby vem de fora, a gente aprova, né? A gente precisa aprovar para que esse cultivo possa ser feito pelas mães que dependem desse óleo, pelas associações que já fazem esse trabalho, né, legalizado. E é isso, a gente precisa avançar no debate. Bom dia, sou Otaciano, de Gravatá. A candidata fala muito dos menos favorecidos. Sendo eleita, chegando ao Senado, como ela verá os favorecidos atualmente, como ela diz, bancos, empresários? Não haverá aliança para que todos possam ganhar juntos? Eu entendi a pergunta dele aqui. Muito se fala, e a gente, nos últimos anos, essa pauta levantada da briga entre trabalhadores, né, e empresários, a guerra. Mas um vive sem o outro. A gente fala muito de terra de empreendedores, aqui na nossa região é muito disso, mas nem todo mundo tem essa vocação, tem que ter sua CLT, e
é um trabalho em conjunto, né? Sem o empresário, sem o empregador, não existe o trabalho, não existe a carteira assinada, não existe as contas pagas e a comida na mesa. Como é que você pensa em relação a isso? É mocinho e vilão ou todos fazem parte da sociedade? Eu acho que a gente pode dialogar, a gente não pode explorar e precarizar o trabalho. A gente não está aqui dizendo que não vai ter diálogo com o empresário, que é taxado muitas vezes, tem uma taxação alta. A gente tem diálogo para construir um ambiente que todo mundo viva bem. Agora, não dá para estar no ambiente que a gente está vivendo hoje, que são a classe trabalhadora sem direito nenhum, super explorada. A gente aumentou a desigualdade, a gente não garante renda, porque quando garante renda para o menor, faz a economia girar. Né? Fazer o pequeno crescer é também fazer a economia girar para que esse empresário possa contratar mais gente, possa... Enfim, é pensar num país que garante investimento, não é só para crescer, precisa investir. E esse investimento também parte de estar com o empresariado, mas não garantindo lucros, sabe, diante da exploração da classe trabalhadora. A gente precisa conversar. O diálogo vai ser feito de uma forma que a gente cresça, que todo mundo ganhe, mas ganhe nas proporções corretas. Não dá para estar uma desigualdade extrema. Na pandemia, o país foi um dos países que poucos ganharam muito e muitos estão na miséria, assim. A gente volta para a fome. São 33 milhões de pessoas na fome. Mais de 50% da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar, não sabe o que vai comer. Então, vamos conversar. Vamos conversar, porque a gente tinha uma outra política. É uma política que era voltada para o consumo, que tinha um fortalecimento das empresas brasileiras, né? A gente sabe que tinha uma outra política. Agora, a gente precisa garantir que a desigualdade diminua. A gente precisa garantir o acesso à educação, à saúde. Não dá para só garantir juros altíssimos, lucros altíssimos para bancos e empresas e a gente não vê nada para a nossa população. Então, vai haver diálogo no Senado. Agora, com garantia de direitos para a classe trabalhadora. A gente percebe que as pesquisas indicam ainda que mais de 60% da população não sabe em quem votar para o Senado. Né? E a gente vê os percentuais são muito baixos, né? 12%, 11%, 10%, 5%. Não tem ainda aquela disparidade, como é o caso, por exemplo, de uma candidatura ao governo, tem 30%, ou do presidente tem 40%, 50% e por aí vai. Como é que a senhora, com o tempo que tem televisão e rádio, que é bem menor que seus concorrentes, vai fazer para chegar a esse eleitor, né, e convencer ele, né, de que a sua proposta é a melhor, já que é só uma vaga para o Senado? Eu vou aproveitar um pouquinho de tempo que tenho para explicar o que faz um senador, né? Porque muita gente acha que o Senado é aquele longe. E a campanha mesmo do Senado, né? Você quase nunca vê o senador, porque ele tem uma liderança, ele tem um deputado e ele nem pisa lá. Deixa que o pessoal peça voto para ele. E é diferente da gente. A gente está indo na rua, a gente está conversando com as pessoas, porque o Senado é importantíssimo. É o que a dona de casa faz, o que a gente faz. Mexer no orçamento. A gente não decide o que vai gastar. O senador decide o que o presidente vai gastar. O senador fiscaliza esse presidente, fiscaliza os ministros. Foi por conta da CPI da Covid que a gente teve a garantia das vacinas, porque senão a gente ia esperar muito mais. Então iam ter muito mais mortes. Então tem um papel do senador, e o senador funciona como aquele juiz do futebol. Eu sempre digo, o VAR, sabe, Mário? Não tem o VAR que revisa. Pronto, o deputado vota, faz o gol, e o senador vai lá e revisa. Então, ele tem uma moral maior, né? Então, geralmente, esse Senado é ocupado por homens. Em Pernambuco, nunca tivemos uma mulher senadora, né, que defende as usinas, uma coisa curiosa que eu não sabia, só 4 mulheres foram eleitas deputadas federais na história de Pernambuco. Vê que horror. É muito pouco, né? Muito, é horripilante. Né? E não é por falta de opção. Eu fiquei assustado, eu não sabia dessa informação. Pois é, então esse ano a gente vai fazer diferente, conto. E aí é um grande desafio para a gente, é um partido pequeno, é um partido que tem poucos recursos, um tempo de TV 17 segundos, então como é que a gente faz, né? Como é que a gente imprime nosso projeto? É estando aqui com vocês, é agradecendo a oportunidade, dizendo a todo mundo que siga a gente nas redes, @EugêniaPessoal, porque eu tenho que dizer em todos os lugares, e que se gostar da proposta, multiplique. Eu acredito muito na esperança, na força da classe trabalhadora, de quem está ouvindo, de quem quer uma política coerente, quem quer uma política que defenda o povo, e estou aqui à disposição para isso. Minha história diz tudo isso. Então, assim, eu nunca vou deixar de sair da luta, porque a luta pertence à minha vida, então eu vou vivê-la
lutando por dias melhores, por uma sociedade mais justa, igualitária para as minhas filhas, para a minha família, para os meus amigos, para todo mundo. Então, enquanto houver dor no outro, vai haver empatia aqui para a gente se colocar à disposição para transformar o nosso país e o nosso estado. O César, aqui do Distrito Industrial, bom dia, candidata. Chegando no Senado e junto a Lula, essa reforma tributária vai sair mesmo? Porque do jeito que tá difícil. Então, uma das... Obrigada, César, César. Obrigada, César. Uma das pautas do PSOL é a reforma tributária, né? Que a gente não pode, tipo assim, continuar do jeito que está. Então, a gente tem a taxação de grandes fortunas na Constituição, mas ela jamais foi regulamentada. Veja que horror. Mas o pequeno é taxado diariamente, né? Quando compra um feijão, quando compra um arroz, qualquer coisa que a gente consome é taxado e não é justo, né? O pequeno ser taxado mais do que o grande. Então, a gente precisa, assim, garantir uma igualdade. É desigual o sistema tributário brasileiro. Então, isso é uma coisa urgente, a gente precisa mexer, a gente precisa taxar grandes fortunas, a gente precisa taxar lucros e dividendos e fazer com que o país cresça mesmo, assim, para que a gente permita que o pequeno, assim, que as pessoas que já estão na vulnerabilidade não precisem passar, serem tão taxadas como é a realidade do nosso povo brasileiro. Ô, Eugênia, uma das funções, né, que as pessoas não percebem é a casadinha do senador, a senadora, com os suplentes. E eu pergunto isso porque tem um caso que eu sempre cito aqui no Amazonas, que o senador ia para a convenção e pegou o nome de uma pessoa, só me dá teu nome aí, teu RG, teu CPF, que eu preciso de um segundo suplente lá para fechar a chapa. E ele acabou fechando, e numa viagem lá, o senador e o primeiro suplente morreram. E aí esse segundo suplente acaba... Eu não estou dizendo que quero que você morra não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu nem cheguei lá. Mas aí você montou uma chapa com duas suplentes mulheres, né, que são... A Lu Souza, da Rede, e a Dilma Siqueira, também do PSOL. Primeira pergunta que eu faço é como você chegou a esses nomes junto com os demais integrantes da coligação, né, da federação, e se elas teriam condições, né, de te substituir no eventual você ser chamado para outro projeto, que de repente às vezes o senador, a senadora é chamado para ser secretário de Estado ou para um ministério, ou vai para uma prefeitura, enfim. Então, o PSOL, né, decidiu federar-se com a Rede, né? Então, a gente é um partido que agora está federado, explicando que é federação. Vamos passar 4 anos, né, defendendo as pautas juntos no Congresso Nacional, né, se alinhando para que a gente possa garantir mesmo que o presidente Lula governe, né, entendendo que ele vai ser eleito. Então, a gente está federado com a Rede. João Arnaldo é do PSOL, é o nome do nosso governador. Alice Gabino foi a pessoa escolhida pela Rede para ser nossa vice-governadora. Eu estou no Senado e as duas suplências a gente precisava dialogar entre os dois partidos. Então, Lu Souza, que diga, eu sempre troco o sobrenome. Ela é da Rede, é uma mulher que é agricultora, que é do movimento pela terra e que foi candidata em Gravatá nas últimas eleições. Ela foi candidata a vereadora em Gravatá e é o nome da Rede. E Dona Dilma, ela compõe, Dilma Siqueira. Ela compõe o PSOL há muitos anos, ela participa do PSOL e está compondo essa chapa junto com a gente, porque a gente sabe também da dificuldade no Senado, da idade, né? Porque para ser candidato ao Senado tem que ter mais de 35 anos e o nosso partido é um partido muito jovem também. Então, a gente também... Você é a candidata mais jovem, né? E pela segunda vez, que coisa linda. Pela segunda vez. Na eleição passada, eu ia completar 35 anos dias antes da eleição. Aí a gente conseguiu manter. E agora eu continuo sendo a mais jovem e a gente precisa acenar para esse futuro, sabe? Não é só ser jovem. Eu sou jovem, mas sou preparada, passei pelos movimentos sociais, passei pela prefeitura, pela experiência institucional, passei pela Assembleia Legislativa durante 7 anos, então essa minha juventude é só a carinha jovem mesmo, mas o preparo, né? Sou mestre em desenvolvimento urbano, então a gente está preparado para encarar os leões lá no Senado. Eugênia, a gente tem aí pouco menos de 3 minutos. Eu queria que você aproveitasse para falar um pouco mais sobre alguma outra pauta que a gente não citou aqui, que você gostaria. Tem uma pergunta aqui só que chegou agora, Renata, do Otaciano. A gente já fez.
Oi? Já fez a pergunta? Já. Ele já mandou áudio, já mandou tudo aqui. Mais alguma pauta que você gostaria de destacar, que porventura a gente não citou aqui na sua trajetória, caso chegue ao Senado? Eu acho que a gente, assim, são várias pautas, né? Uma das também é a cultura. A cultura sempre esteve presente, né, na minha história, né? E a cultura, ela precisa ser fortalecida. A gente precisa trazer o Plano Nacional de Cultura de volta. A gente precisa trazer o Ministério da Cultura de volta. O nosso Estado é cultura. As pessoas, elas resistem, mas aí os bolsonaristas, sabe o que eles dizem? O pessoal quer que volte a mamata. Eles usam muito esse termo. Né? A gente ouve sempre. A Lei Rouanet, que o pessoal nem conhece direito como funciona. Enfim, são pessoas que não são informadas, porque a cultura gera renda, Mário. Agora veja, hoje de manhã, hoje é o dia do ator, não é isso? Pra artista... A gente entrevistou hoje pela manhã uma das ícones do teatro aqui de Caruaru, que é a Ari Marrocos. E sabe o que foi o que chamou a atenção na entrevista dela? Ela disse, olha, aqui no Nordeste as empresas não têm o hábito de investir em cultura. Historicamente, disse que Sul-Sudeste não, é outra história, mas aqui a gente tem muita dificuldade em apoio. É porque as grandes empresas estão no Sul e Sudeste, né? E as que estão aqui, as pequenas, não investem mesmo, não. Então, é muita dificuldade. Eu vim de um bloco de... incentivo para as empresas. Eu vim de um bloco de carnaval, passei 10 anos na minha vida, e a gente resistia. A gente fazia cotinha para botar o bloco na rua, a gente fazia cotinha para pagar o ônibus. E quando tinha uma apresentação, o cachê você tocava no carnaval para receber no Natal. Então, assim, é a precarização da vida e de quem produz. Eu fico pensando assim, o cortador de cana não tem o chapéu de palha? O artista não. E ele precisa produzir para que no próximo São João, né, o sanfoneiro não toca no carnaval. E como é que fica o resto do tempo? Marginalizado, porque é isso, não tem um Estado que assegure, porque cultura é vida, é nossa história, é a tradição. Se a gente mata isso, a gente perdeu o sentido de estar aqui, né? Ninguém vive com uma parede branca, sem quadros, sem ouvir música, né? Sem a cultura, traz a vida de volta, e a cultura gera renda. Não é cultura, não é mamata, é trabalho. Cultura é trabalho. Porque o que os artistas pernambucanos fazem hoje é ousadia. É ousadia poder ser artista no estado de Pernambuco. Porque não tem incentivo. A política de cultura no estado de Pernambuco é política de edital, não é política pública. Muito bem. Muito bem. Encerrou. Na hora. Obrigada, Eugênia, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E vamos rodar a nossa vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo.